Transição planetária às verdades escondidas. Dados da Terra que ninguém conta. A maioria das pessoas acha que nada está acontecendo com o planeta, mas vejam estes dados oficiais e científicos. Tudo está mudando de forma silenciosa, devido à aproximação de uma estrela anã magnética chamada pela NASA de Elenin P/2011 NO1. Já estamos sentindo seus efeitos. Estas informações são oficiais e científicas que estão disponíveis na internet. O que está acontecendo com os raios ultravioleta? A radiação solar chegou esta semana a níveis extremos na maior parte do Brasil. E a orientação dos médicos é redobrar os cuidados com a exposição ao sol. A beleza do cenário esconde o inimigo da saúde, a radiação solar. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na escala que mede o risco da exposição ao sol e que vai de 0 a 16, a maioria das capitais brasileiras está registrando níveis extremos. Em Brasília, por exemplo, o índice chegou a 13. A falta de nuvens, em conjunto com a temperatura, que está elevada, isso faz com que esses raios sejam maiores. Os raios ultravioleta são emitidos pelo Sol. A camada de ozônio que existe na atmosfera serve de filtro, mas não consegue barrá-los completamente. As nuvens refletem boa parte desses raios, mas quando não há nebulosidade e dependendo da época do ano, os raios atingem a Terra com toda a intensidade. Ao meio-dia, a radiação chega ao máximo. Com a radiação elevada, os cuidados com a saúde devem ser redobrados e muitos médicos já fazem um novo alerta. A exposição ao sol deve ser evitada entre 8 da manhã e 6 da tarde e não apenas entre 10 da manhã e 4 da tarde. Novos conceitos falam o seguinte, que agora o sol das 8 às 10 é o sol que envelhece a pele. O sol das 10 às 4 é o sol que queima a pele, mas é o sol que dá mancha e que dá câncer. Então, fica aquela escolha. Das 8 às 10 você envelhece ou bronzeia e das 10 em frente que você queima e mancha. Dados da Terra que ninguém conta. Exposição aos raios ultravioleta. Estamos com frequência extremo, acima de 11. Risco extremo de queimadura. A exposição ao sol sem proteção se torna extremamente perigosa. O que está acontecendo com os campos vibracionais do planeta? Ressonância de Schumann. 1951, Alemanha. O físico alemão Winfried Otto Schumann constatou que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 quilômetros acima de nós. Esse campo, que leva o nome de ressonância Schumann, possui uma ressonância da ordem de 7,83 pulsações por segundo. Funciona como uma espécie de marca-passo, responsável pelo equilíbrio da biosfera, condição comum de todas as formas de vida. Constatou-se que não podemos ser saudáveis fora desta frequência biológica natural. Sempre que os astronautas, em razão das viagens espaciais, ficavam fora da ressonância Schumann, adoeciam, mas, submetidos à ação de um simulador Schumann, recuperavam o equilíbrio e a saúde. Verificou-se também que todos os vertebrados e o nosso cérebro são dotados da mesma frequência de 7,83 Hz. Por milhares de anos, as batidas do coração na Terra tinham essa frequência de pulsações e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico. Ocorre que a partir dos anos 80, de forma mais acentuada,
A partir dos anos 90, a frequência passou de 7,83 para 11 e depois para 13 Hz por segundo. Essas alterações influenciam as ondas alfa do nosso cérebro, diminuem a nossa criatividade e também a nossa performance, o nosso comportamento, aumentam o estresse diário, causam ansiedade e também diminuem a capacidade do nosso sistema imunológico se defender. Foi demonstrado que campos eletromagnéticos de frequência extremamente baixa apresentaram um alto nível estatístico de influência nos ritmos circadianos humanos. Qual é o nosso principal problema? É que, devido à aproximação do helenim, este campo de ressonância está completamente alterado. O mundo não vibra mais em harmonia e tudo é escondido de nós. Estamos tendo picos diários que chegam até 40 Hz, segundo o Observatório da Rússia. O que está acontecendo com os terremotos? Dados da Terra que ninguém conta. Terremotos. 636 terremotos aconteceram nos últimos 30 dias, acima de 4.0 na escala Richter. Vamos sentir os impactos dos vulcões ativos no mundo. Está só aumentando. Vídeo gravado do espaço. Dados da Terra que ninguém conta. Vulcões. 31 vulcões ativos, 29 em agitação. Pesquisa de 8/11 de 2014. Vamos entrar em uma mini era glacial. Observem nesse gráfico que os mares estão congelando. É o mar que mantém a temperatura do planeta. Vejam que cada vez mais o frio e as baixas temperaturas estão ganhando espaço nos oceanos. Mas a NASA The Arctic and the Antarctic play the role of kind of like an air conditioner for the Earth systems. They're cold, they have a lot of ice, they reflect a lot of the solar energy, so they stay colder than they otherwise would. They're more sensitive to climate change, and therefore they're the regions that we see the biggest effects of climate change so far and the biggest effects of warming. They're kind of the canary in a coal mine of global warming. This year's Arctic sea ice minimum is in about the top 10 of the lowest that we've seen in the last 3.5 decades. As the global temperature has increased, the temperatures in the Arctic, especially in the past decade, have increased by about 2 to 3 times the global average. And so what's happening is temperatures increase, ice melts. Well, this year in the Antarctic we've seen a pretty spectacular maximum extent. The Antarctic sea ice has expanded beyond anything we'd seen before and set a new record. The increase that we're seeing in the Antarctic extent is a little bit of a mystery. We're seeing overall temperatures warming around the globe, so you would expect to see ice loss. Some people have looked at the Antarctic increasing trend and used that to suggest that global warming isn't happening, or that the increase in the Antarctic is offsetting the decrease in the Arctic. And that's simply not true. If you look at just simply the magnitudes of the changes we're seeing, in the wintertime, the Arctic is decreasing about twice as fast as what the Antarctic is increasing. It's important to look at the relationship between the Arctic and the Antarctic, because studying those gives us an indication of what changes we're going to see around the rest of the globe in the future. A NASA informou
que o Ártico não está congelando, mas observem esse gráfico do NOAA que mostra exatamente o contrário. Site oficial do NOAA. Observem este gráfico do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de Illinois, Estados Unidos. Praticamente não houve nenhuma alteração no Ártico. Observem esse outro gráfico do Centro de Controle de Gelo e Neve da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que mostra que não houve alterações. Vejam agora este gráfico da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Ele mostra claramente que houve um aumento na extensão de gelo do Ártico, totalmente contrária às informações prestadas. Observem agora este outro gráfico, que mostra desde 2002 todas as alterações climáticas no Ártico, mostrando claramente que não existe o aquecimento global. E o Instituto de Meteorologia Danish, Instituto para o Clima, Energia e Construção da Inglaterra, está mostrando inclusive o aumento na extensão de gelo do Ártico. Para finalizar, vejam este gráfico da Associação Ross-Arctic, que informa que não existe o aquecimento global, pois o Ártico se mantém nos mesmos níveis do período anterior. Arctic Ross é formado por 16 institutos. O que está acontecendo com os polos magnéticos da Terra? Estamos na inversão dos polos magnéticos do nosso planeta. Dados da Terra que ninguém conta. Os polos magnéticos estão se deslocando rapidamente. Um sério problema é que nos últimos 400 anos em que estão sendo realizados os monitoramentos, o Polo Norte magnético moveu-se 610 quilômetros, mas o Polo Magnético Sul moveu-se 2.880 quilômetros. Dados da Terra que ninguém conta. Declinação magnética. O Polo Norte magnético está correndo em direção à Sibéria a 55 km por ano, o que para os cientistas é como se ele estivesse galopando. Durante uma reversão dos polos, o campo principal enfraquece e quase desaparece. Então, reaparece com polaridade oposta. O problema desta alteração nos polos magnéticos que enfraquece a magnetosfera, o nosso campo de força da Terra. Mesmo que a inversão completa demore de 3 a 5 mil anos, o enfraquecimento não é de forma organizada. Cria-se buracos na Terra pelos quais o magnetismo de Lenin entra com mais intensidade. Somos muito pequenos neste universo e sofremos todos os tipos de interferências. Estamos passando por um processo cíclico que acontece a cada 13.000 anos. A NASA o chama de Lenin P/2011 NO1, mas ele também é conhecido por Hercólubus. Já está sendo visto na Terra ao lado do Sol.
Observem esse vídeo que foi feito na Alemanha em agosto de 2014. Esta formação anômala está mostrando o Elenin embaixo. Vejam as interferências eletromagnéticas causadas por este astro. Situações assim imprevisíveis. Sinais dos tempos. Se aproxima o inverno. Mudanças planetárias. Ano 2013. Janeiro. Onda de frio provocou mais de 200 mortos na Europa. Aeroportos fechados por causa do frio. Onda de frio mata mais de 300 pessoas na Ásia. Tempestade de areia na Austrália. Fevereiro. Tempestade de neve nos Estados Unidos mata mais de 10 pessoas. Nuvem apocalíptica em Miami. Março. Mais de 60 mortos por onda de frio no México. Maior nevasca da história do Japão. Abril. Europa, Estados Unidos e Ásia continuam congelados. Maio. Agulhas de gelo aparecem nos lagos dos Estados Unidos e misteriosas esferas de gelo. Junho. Meteorologistas franceses preveem um 2013 sem verão. Julho. Verão mais frio e úmido na Europa e Ásia desde 1816. Agosto. Onda de frio no Brasil e na Argentina. Setembro. Era glacial à vista. Aumento de gelo marinho no Ártico. Outubro. Recorde frio na Rússia Europeia, Sibéria, Romênia e Grã-Bretanha. Novembro. Haiyan. O maior tufão do mundo destroça Filipinas. Dezembro. O inverno mais frio em 100 anos. Neve até no Egito. 2013. O ano mais frio do século 20 e 21. A corrupta ciência oficial e os meios de comunicação não deixam de falar do aquecimento global. Mas, como você pode ver, a verdade é outra. Os sinais dos tempos desse ano são muito reveladores e trazem uma mensagem clara. O inverno se aproxima. Terremotos, tornados, furacões, mortes massivas de animais. Sinkholes por todo o mundo. Praga de gafanhotos no Egito e Israel. Mares vermelhos. Chuva negra.
Nuvens apocalípticas. Nuvens noctilucentes. Nuvens noctilucentes são nuvens venenosas de cianeto de hidrogênio que são levadas para a baixa atmosfera, onde poderiam literalmente envenenar em segundos. E o pior de tudo, a simultaneidade, ao mesmo tempo. 3 super tempestades assolaram a Ásia ao mesmo tempo. 80 tornados castigaram os Estados Unidos ao mesmo tempo. 10 grandes vulcões entraram em erupção ao longo do Anel de Fogo quase ao mesmo tempo. Muitas erupções vulcânicas são toneladas de cinza e de dióxido de enxofre projetadas para a atmosfera, impedindo a passagem dos raios do Sol. A vida vai ser muito fria caso não cesse a atividade vulcânica. O inverno se aproxima. O El Niño já está sendo visto em vários pontos do mundo. Esta filmagem foi realizada no dia 23/8/2014 em Marrocos. Observe que não se trata do reflexo da câmera. Inclusive, ali está a Lua. Esse cinegrafista está fazendo um giro de 360 graus. Com a aproximação de El Niño, já estamos sentindo seus efeitos. Quer conhecer essas informações de forma científica e oficial, com todos os links disponibilizados? Assistam à palestra Transição Planetária às Verdades Escondidas. Este é um evento cíclico, real e inevitável. Mas estamos trabalhando para o plano B. Quer mais verdades escondidas? Facebook Transição Planetária às Verdades Escondidas. Junte-se a nós.